Ei, bênção de Jesus, seja muito bem-vinda ao Morning JC, Elis Ferreira aqui, compartilhando um devocional com você. Esta mesma manhã, Jesus nos preparou esse encontro em nossa terceira pílula da inspiração. Sim, essa playlist é uma série de devocionais que Deus ministrou no meu coração há alguns anos atrás e o resultado disso foi esse livrinho aqui, aonde eu, passando por uma fase de desânimo, precisando de literalmente um remedinho espiritual para me dar inspiração, renovar as minhas esperanças, voltado para a palavra do Senhor e na pessoa de Jesus Cristo, esse livrinho nasceu e nós estamos na série e essa é a terceira pílula. Se você ainda não conferiu a pílula número 2 e a primeira, confira e clique lá para baixar o seu devocional. Cada uma dessas pílulas, elas vem acompanhada de um devocional. O link de download está aqui na descrição. Bora para a pílula de hoje? Vem! Terceira pílula da nossa série, uma vida de total dependência de Deus. Sim, essa pílula é sobre a dependência que nós precisamos ter do Senhor. Já reparou que por mais que você se esforce, por mais que a gente se esforce para não errar, para não falhar, para não cair em pecado, ainda assim a gente se frustra porque a gente ainda comete erros e falhas e somos imperfeitos? Bom, Deus já sabia disso. Sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Não é sobre a nossa performance, os nossos esforços, não é sobre o nosso perfeccionismo e nós nos esforçássemos ao máximo para ter uma vida que agrada a Deus. Se dependesse dos nossos próprios esforços, performance e até perfeccionismo, a nossa vida seria marcada por frustrações, porque sozinhos nós não conseguimos. E Deus já sabia disso. Deus nos sonda e nos conhece. E Ele conhece e nos sonda de uma maneira tão profunda. Esses dias eu até ouvi de um pregador ministrando, falando assim, que sondar é uma palavra de um significado tão profundo, que é Deus conhecer até aquilo que para você e para mim é desconhecido. E Deus, conhecendo o nosso coração, a nossa natureza e todas as consequências do pecado, Ele já sabia que sozinho nós não seríamos capazes de corrigir a rota. E é por isso que Deus, sendo justo e nos amando, criou todo um plano de salvação, enviou o seu Filho amado para morrer e pagou pelos nossos pecados através do sangue derramado de Jesus e do corpo dele crucificado. E o próprio Jesus, quando completou a obra da crucificação e nos trouxe redenção, perdão e restauração, nos fez amigos de Deus novamente, até o Jesus Cristo ele reconheceu, dizendo lá em João 16, ei, eu vou fazer a minha obra e quando eu voltar ao Pai, eu não vos deixarei sozinhos, porque ele já sabia, gente, que a dinâmica da dependência era necessária e para que nessa jornada nós sejamos ali fortalecidos. E ele mesmo disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, para estar conosco na nossa jornada. Porque sozinho, gente, a gente não dá conta. Elisa, onde está isso na Bíblia? Eu quero ler com você as palavras do próprio Jesus, lá em João 16, quando ele fala acerca da obra que ele iria completar e quando ele retornasse ao Pai, ele não nos deixaria sozinhos, mas ele estabeleceria o quê? A dinâmica da dependência, gente, de uma maneira ainda mais profunda e maravilhosa, que é o quê? A vinda do Espírito Santo, o Auxiliador. Lá em João 16, do versículo 7, ele diz, eu falo a verdade quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o Auxiliador, o Espírito Santo de Deus não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Deus, Ele não nos deixou sozinho nessa jornada. Quando nós aceitamos Jesus e somos transformados, Ele não nos deixa sozinho até nós completarmos a boa obra e um dia a trombeta tocar ou a nossa senha ser chamada. Em toda a nossa história, nossa jornada, Deus nos convida a uma dinâmica de dependência. Deus nos convida a aceitarmos que nós somos imperfeitos, frágeis, pecadores e que nós precisamos de salvação e que nós precisamos de auxílio divino para continuar o nosso processo de salvação, de transformação, de cura, de libertação. E lá no versículo, eu continuo aqui no mesmo capítulo 16, lá no versículo 13, ele diz assim, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. E o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão
para acontecer. Ou seja, ele diz assim: eu estou voltando e retornando ao Pai, mas eu não te deixarei sozinho, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em você, vai te guiar na verdade. Tudo que ele me ouvir dizer, trazendo a realidade do céu para a terra, toda a realidade que ele ver, ouvir, ele nos anunciará, ele ministrará no nosso coração e nós iremos nos mover com base nessa realidade. Gente, isso é muito profundo. Esse é o ponto central de uma vida em completa dependência de Jesus, aonde todo o nosso coração está voltado para Ele. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser o centro da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos e do nosso próprio controle e maneira de seguir e viver a vida. Nós colocamos Jesus como centro de tudo. E aí tudo que nós fazemos, acreditamos, pensamos e nos movemos é através dele. E essa dependência é tão linda que se resume em: Pai, se o Senhor não me der o que falar, eu não tenho o que dizer. Senhor, se o Senhor não for comigo, então não há motivos ou razões para eu ir. É onde você coloca Deus como centro de tudo e a sua vida depende disso. A sua vida está intrinsecamente relacionada a isso e você só se move com base nessa convicção. A dependência do Espírito Santo de Deus, viver uma vida, como diz Romanos 8, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você entende que a dinâmica da dependência é sobre o que Jesus fez por você e continua fazendo em você através do Espírito Santo, você deixa de achar que é pelos seus próprios esforços, que é pelo seu próprio controle, que é pelo seu próprio sacrifício, que é pelo seu próprio perfeccionismo. Amigo, não é sobre você, é sobre Ele. E quando nós nos submetemos com o coração humilde a essa verdade, nós deixamos que Ele nos instrua, nos guie, que Ele nos oriente e que nós vivamos uma vida que agrade a Ele e esteja alinhada com a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você quer saber toda essa pílula da inspiração, quando eu escrevi essa terceira pílula, ela é resumida em uma única frase que me traz à memória o quanto eu dependo do Senhor. E essa frase está escrito aqui, que diz assim: esteja tão dependente de Deus como quando estava fazendo o seu TCC. Se você ainda não assistiu a pílula 2, eu explico um pouquinho desse testemunho lá. Clica aí e assista. E o meu TCC me ensinou muito, meu trabalho de conclusão de curso da universidade, porque eu estava desesperada. Eu olhei para Deus e falei assim: Jesus, tudo está esvaindo da minha mão. Ou eu agora decido confiar no Senhor e depender da Tua provisão, do Teu amor, do Teu cuidado, ou então não faz mais sentido, eu vou desistir. E Deus me visitou de uma maneira sobrenatural, a ponto, gente, do Espírito Santo ser o meu melhor orientador. E eu precisei chegar nesse ponto de desespero, onde eu não conseguia controlar, onde as minhas habilidades e os meus esforços não eram suficientes para eu entender a dinâmica da dependência. E aqui, você hoje aqui talvez esteja te despertando para que você possa entender que não é só pelos seus próprios esforços, mas entender que você precisa do Espírito Santo te ajudando, da presença de Deus te guiando. O meu TCC foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive com Deus. E foi aonde eu verdadeiramente aprendi a confiar e a depender do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa mesmo completar a boa obra em mim. Por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu escrevi algo aqui, e eu deixei até o computador aqui no jeito, porque eu quero compartilhar para você. Se talvez a dinâmica da dependência você ainda não entendeu e tentando controlar as coisas, colocando seus esforços e não olhando para Deus, o que Deus tem para você, como Deus pode te ajudar, talvez isso esteja te deixando desanimada, desesperançosa, talvez isso esteja te deixando num nível de desgaste enorme. Olha só o que está escrito aqui: Deus ama surpreender os que dependem dele. Tem outra frase que eu gosto muito que diz assim: a ansiedade acontece porque dependemos de qualquer outra coisa menor que não é Deus. Toda vez que você fazer do seu jeito sem consultar a Deus, ou achando que vão ser pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelo seu agir, pelo seu controle, você ainda não chegou nesse lugar de dependência. Porque pelos seus esforços, a gente sabe que não é possível. E toda vez que você limita o controle, toda vez que você tenta fazer algo pela sua própria vontade, pelo seu próprio controle e esquece de colocar Deus no centro das coisas, você limita a dinâmica da dependência e acaba colocando nossa própria vida em xeque.
porque a gente decide tomar o controle e deixa Deus fora, e deixa Deus de fora de tudo. Talvez o convite hoje dessa pílula seja: convide Deus para tudo aquilo que tem te incomodado aí. Se você ainda não entendeu que não é só pelos seus esforços, convide Deus para que Ele possa te revelar a profundidade de uma vida de completa dependência a Ele. Então, um louvor que resume muito isso, que é aquele se desliga da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece. É tudo a graça, ninguém merece. Finalizo esse devocional dizendo para você que os nossos esforços não compram Deus e não são suficientes. Em Colossenses 1:16, que para Ele, por Ele são todas as coisas. Então que você possa se mover através dele, que por Ele você possa fazer, agir e que Ele em tudo receba honras e glórias. Te convido a refletir sobre isso. Nossa pílula finaliza aqui e me diz aí no comentário se foi para você. Se você tiver algum testemunho para compartilhar, comenta aqui. E os recadinhos finais são: baixe o devocional no link da descrição e também, se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ela. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a nossa próxima pílula da inspiração. Morning Jessy fica por aqui. Tchau, tchau.